Fala galera, o podcast Quatro Patas de hoje vai falar sobre uma raça de cães incrível. São pequenininhos, corajosos, determinados e tem uns cabelos, uns pelos maravilhosos. Sabe de quem eu tô falando? Hoje vamos falar do Yorkshire Terrier, que é uma raça encantadora. Estamos aqui com uma criadora da raça, Andréa Lorusso, para falar um pouquinho melhor dos nossos queridos amigos, que inclusive já tá com essa princesa aqui no colo. Andréa, me apresenta essa linda que tá com você hoje aqui, que veio participar com a gente. Sim, o nome dela é Roma, né? Ela tem 1 aninho, ela é muito fofa, na verdade. E assim, eu queria também agradecer muito a oportunidade de estar aqui, estar falando dessa raça maravilhosa. Exato. Eu, como assim, suspeita para falar, né? Mas realmente eles são adoráveis. Com certeza, e você melhor do que ninguém pode falar melhor dessa raça encantadora, que é muito comum aqui no Brasil, né? Acho que todo mundo hoje mora em apartamento, muita gente morando, né, em apartamentos, espaços menores, e muita gente a gente vê aí com os Yorkshires, né? E para começar o nosso papo, olha aqui, gente, já tá dormindo, já tá confortável, relaxada, é isso aí que a gente quer, né, menina? Eu queria saber, André, quando você começou a criação de Yorkshire, como foi esse começo de criação? Então, na verdade, meu começo foi com um veterinário, né, que virou um grande amigo, né, amigo da família. Ele me deu um York de presente. E aí, assim, eu me encantei com a raça e ele era criador de uma outra raça e ele falou, Andréia, começa uma criação, né? E aí eu acabei começando a criação e acabei me apaixonando com tudo isso, com todo esse meio da criação, realmente é incrível. Que legal. E na década de 90 a gente via que tinha muito Yorkshire, né? Tinha muito Cocker Spaniel, tinha Poodle, era uma moda, né, esses animais. Então, hoje a gente ainda vê com bastante frequência, mas sempre tem a moda, né? Às vezes a década ali que tem a moda do Doberman, por exemplo, que hoje a gente não vê mais, o pastor alemão. Mas no caso desses pequenininhos, o que eles têm de diferentes dessas outras raças que eram modas também, que tinham uma estatura ali mais ou menos parecida? Então, na verdade, o York continua sendo uma raça muito popular, né? Então, assim, uma das grandes coisas do York, eu acho que eles são muito bem adaptáveis às famílias, a espaços. Então, acho que com isso acabou, assim, continuando a raça, né? É uma raça clássica. Então, assim, é uma raça que sempre está na moda. Que legal, e ela é muito, ó lá que linda, gente, bonitinha. Eu gostei desse acessório dela aí. Eu vi que os pelos deles, né, dela no caso, tá muito bem cuidado e é um pelo bem mais longo, mas não é tão fácil deixar assim, né? Não é muito fácil, não. Na verdade, assim, para um cãozinho pet dentro de casa, o ideal é manter um pelinho um pouco mais curtinho, né? Porque pelos longos, assim, requer muita escovação, muitos cuidados, hidratação. Então, realmente, para ser uma coisa mais prática no dia a dia das pessoas, realmente a indicação é um pelinho mais curtinho. Que legal. E para quem tá só nos ouvindo aqui hoje, esse acessório dela é como se fosse um lacinho, né? E, né, é verdade, é um lacinho, é um acessório que é sempre utilizado, né? Ainda mais nas fêmeas, o pessoal gosta de colocar um lacinho, um enfeitinho, né? Então, realmente é bem utilizado. Agora, Andréa, qual é o porte médio de um Yorkshire? A gente sabe que eles são pequenininhos, né? Mas qual que é o tamanho correto de um cachorrinho dessa raça? Então, na verdade, o tamanho são até 3,2 kg, né? Ele é considerado um porte pequeno e bem pequeno, né? Porque tem várias outras raças consideradas portes pequenos, mas são um pouco maiores, né? Então, é um porte pequeno, considerado 3,2 kg, né? E 25 centímetros de cernelha, que é da pontinha da pata até o ombrinho. Legal. Muita gente, quando vai escolher um cachorrinho dessa raça, quer saber, quando ele é filhotinho ainda, o tamanho que ele vai atingir, né? Sim. Como faz para a pessoa saber que tamanho que esse animal vai chegar? Eu sei que é uma missão meio complicada, né? Realmente é o que você está falando. É uma missão complicada até para o criador, tá? Mas é assim, na verdade, a gente tem uma noção quando eles têm mais ou menos entre 3 a 4 meses. Por quê? O crescimento de um deles é até 6 a 7 meses. Então, quando eles têm 4 meses, a gente tem mais ideia do tamanho que eles estão e do tamanho que eles vão ficar. Agora, aquele filhotinho muito novinho, né, de 60 dias, realmente é um pouco mais difícil a gente avaliar o tamanho que vai ficar. É lógico que às vezes tem aqueles que são menores numa ninhada, então a gente imagina que aquele vai ser um pouco menor. Mas realmente 100% de certeza realmente não dá para a gente saber realmente. Agora, na sua opinião, qual é a característica mais marcante de um Yorkshire?
a característica mais marcante que eu falo para todo mundo são as orelhinhas. As orelhinhas. Eu acho a coisa mais fofa as orelhinhas dos Yorks. Olha que lindo. Eu acho que assim, eu acho que é muito fofo, assim, uma orelhinha bem feita, bem tosadinha, em forma de V, que é o que eu falo para todo mundo. Não manter aquelas orelhonas peludas, né? Porque realmente não é o padrão da raça. Então, assim, eu acho que é uma característica que eu gosto muito, né? E uma característica marcante realmente são as orelhinhas. E aqui nas orelhinhas dela eu tô vendo que realmente as pontinhas, principalmente, são mais tosadas, né? Isso mesmo. Olha, as pontinhas são mais tosadas, olha. Tá? Tu vai fazer a forminha do V e depois desse pelinho ele vai crescendo e vai caindo. Mas sempre a tosinha na ponta das orelhas. Porque se deixar também o pelo crescer em cima, pode pesar em cima da orelha? Pode, exatamente. É outro assunto que realmente é bem polêmico até, né? Porque alguns tutores às vezes me ligam, olha, a orelha do York caiu. Não, mas por quê? O que aconteceu? Porque quando eles são filhotinhos, a cartilagem ainda é molinha, né? Então, é por isso que a gente coloca aquela talinha, né? E para manter um pouquinho mais firme. Então, assim, se deixam as orelhinhas peludas, acaba realmente pesando e a orelhinha acaba caindo. Legal. Né? Que não é o ideal, né? Não é o ideal. Não é o padrão da raça. Dentro do padrão da raça são as orelhinhas para cima, realmente. Sim, exatamente. Apontadas. Isso legal, mesmo, que isso legal. mesmo. E essa talinha como funciona? Você tem que colocar ela numa idade específica, tem que ser Isso. filhote ainda, claro, e não pode deixar de fazer, porque senão a cartilagem vai acostumando para baixo, né? Isso, exatamente. Essa talinha ela é colocada por volta já a partir deles tem 45 a 50 dias. E o que a gente faz? A gente faz uma tosa total da orelha. Não sai só a tosa que normalmente é da raça. A gente faz uma tosa total para ficar bem levinha a orelha, né? E aí a gente coloca a talinha, que é uma fita crepe. Tá? Realmente não é nada. É bem assim, tranquilo. É uma fita crepe e eles ficam bem tranquilos também. Nada incomoda, não tem problema nenhum. Do que ao contrário que as pessoas falam, nossa, não machuca. Não acontece nada, entendeu? Porque Legal. é bem tranquilo. Eu tenho, aí fica por um período, né? É lógico que assim, a gente não tem assim, tem um período específico? Não tem. Alguns ficam com a orelhinha em pé mais rápido, outros menos. Então a gente vai colocando até essa orelhinha ficar em pé, até essa cartilagem ficar em pé. Vai de cachorro para cachorro, então, né? Isso, exatamente. Que é uma coisa super natural. Exatamente. Agora, é verdade que o Yorkshire é um cachorro que late bastante? Isso já é natural da raça ou depende também de cachorro para cachorro? Não. Isso realmente é o que falam por aí, né? Mas não, eu não tenho, assim, pelo menos na minha linha de sangue, na minha criação, eu não tenho, assim, nada que eles latem excessivamente, né? É lógico que, assim, às vezes escuta um barulho, vê alguma coisa, isso é normal de qualquer cão realmente latir. Mas não são cão latidores, não, tá? É uma fama que realmente eu acho que não faz muito parte. Para mim, eles são bem tranquilos. Eu já tive 2 Yorkshires, né, quando eu era um pouco mais novo, Sim. que é uma raça que eu acredito que muitos brasileiros já tiveram, né, ao decorrer da vida. Teve, Todo mundo já teve um, né? Exatamente. E os meus eram muito apegados, eles gostam muito de companhia. Então, isso faz parte do comportamento da raça. Eles gostam de estar com você, sempre do lado, companheiros no sofá, na cama, dormem juntos, né? Isso mesmo. Eles são muito companheiros. Aonde a gente está, eles estão atrás, né? Então, assim, a gente está sentado no sofá, eles estão no sofá. Levanta para fazer alguma coisa e voltar, eles levantam, vão atrás da gente para ir também junto. Então, eles são bem companheiros, sim. São muito companheiros. Legal. E agora com crianças? Eles são muito amigáveis com crianças? Claro que todo cachorro a gente sabe que precisa de uma socialização com pessoas desconhecidas, com crianças, outros animais. Mas qual é a índole de um Yorkshire com crianças? Na verdade, eu acho que assim, o que eu sempre falo do York, eles são muito bem adaptáveis, entendeu? A crianças, a idosos, né? Então, assim, é tranquilo. É lógico que, assim, é um cão de porte pequeno, delicado. Então, assim, sempre precisa da supervisão de um adulto, quando eles são filhotes ainda, né? Porque, assim, às vezes alguma brincadeira para não machucar, para não correr o risco de algum acidente. Mas, realmente, eles são bem adaptáveis, as crianças brincam, é tudo bem tranquilo, porque eles são bem brincalhões. Que legal. E hoje, com as cidades mais verticalizadas, né, apartamentos crescendo cada vez mais, eles são cães que se adaptam muito bem em espaços menores, em apartamentos, né? Sim. E eles são cães que podem ficar sozinhos um período do dia, eles ficam tranquilos, ou é preciso fazer uma adaptação maior, um treinamento para isso? Não, na verdade, assim, hoje realmente a indicação para apartamento é York, porque, assim, não tem queda de pelo, é maravilhoso, entendeu? É um porte bem pequeno. Então, assim, eu tenho muita procura para isso, inclusive até para pessoas que são alérgicas.
me procuram, olha, eu compro York, não tenho alergia, não tenho problema, não tenho nada, né? Então, assim, eles são, assim, muito adaptáveis. Então, assim, é só ter uma rotina e eles ficam bem tranquilos. Assim, mantendo um brinquedinho, alguma coisa que eles gostem no ambiente deles, é bem tranquilo deixá-los um período sozinho, não tem problema nenhum. É lógico que, assim, sendo companheiros, eles gostam da companhia. Sim. Mas a questão de ficar sozinho também não vai ter problema nenhum. Não vai ser um problema, não, né? Não. E eles são naturalmente sociáveis com outros cães, desde pequenininho? Sim. É necessário também um treinamento, né? Não, em média, assim, eles são sociáveis. Mas, assim, como qualquer cãozinho, né? A gente sempre tenta fazer a sociabilização desde bebê, né? Entendeu? Então, mas é bem tranquilo. Fazendo isso desde filhotinho, é bem tranquilo. Que legal. E, André, hoje vocês têm quantos Yorks em casa? Eu tenho, assim, na minha criação, eu tenho por volta de uns 30 a 40 matrizes, né? E fora os que eu tenho dentro de casa, né? Porque a gente sempre tem cachorrinho dentro de casa, eu tenho 2 dentro de casa, né? E então é isso que eu tenho hoje. Que legal. E para você é sempre assim, né? Sempre junto, sempre com você em todos os momentos, né? Sim. Que legal, eles realmente gostam disso. E isso que a gente está vendo aqui, gente, por exemplo, ela está aqui dormindo no seu colo, numa boa, nunca veio aqui antes, né? Então é uma cadela muito tranquila. Ela é Olha bem lá. tranquilinha, olha, ela é bem tranquila, né? Apesar que, assim, tem a fase da brincadeira, sim, lógico, né? Eles são bem ativos, principalmente quando filhotes, mas eles também chega uma horinha deles que eles já ficam mais tranquilos, mais sossegados. Agora é uma raça fácil de ser adestrada? Sim, eles são muito fáceis de adestrados porque eles são muito inteligentes, né? Então, assim, realmente o adestramento para o York é bem fácil, é bem tranquilo, porque eles são bem inteligentes. Agora falando de coloração da pelagem, né? Essa pelagem que a gente está vendo aqui é uma pelagem mais clássica, né? Que a gente vê. É a única permitida ou tem alguns que podem ser um pouquinho mais claros? Isso. Pode haver, sim, uma variação, né? Tem aqueles que são um pouquinho mais claros. A cor é o azuaço e castanho, tá? É lógico que tem aqueles que são um pouquinho mais claros, outros um pouquinho mais escuros. Mas é lógico, tudo isso tem que ser dentro de um padrão, né? Não pode ser nem tão muito escuro, nem tão claro. Mas tem, sim. Essa aqui é a coloração do mais escuro, né? Então, tem aqueles que ficam um pouquinho mais claros. Mas ela ainda vai clarear. Existe uma mudança na coloração do pelo do York até quase 2 anos. Olha só. Porque eles nascem bem pretinhos, né? E vão clareando. A cabeça vai a cabeça é todinha preta quando eles nascem. Depois que vai vindo esse dourado, né? Então, realmente, essa coloração vai mudar. Ela ainda vai clarear, porque hoje ela tem 1 ano, né? Então, ela ainda vai clarear um pouquinho. E aí, quando eles vão ficando mais velhinhos, isso também acontece de clarear um pouquinho mais. Legal. E, André, eu sei que você participa também de competições de beleza, né? Exposições de beleza. Ela, no caso, já foi para alguma competição? Não. Ela ainda está sendo preparada, né? Ela tem 1 ano agora, ela ainda está sendo treinada e preparada para ir para a exposição. Que legal. E você tem vários campeões, então, no canil? Tenho vários campeões, assim, a todo ano a gente tem aquele exemplar que a gente leva para a exposição, né? Então, a gente fecha um campeonato de um e aí já vai colocando outro para a exposição. Então, todo ano a gente tem cães participando de exposição. Que bacana, que bacana. Agora, falando um pouquinho de dentição, né, desses animais, é uma raça que tem essa formação de tártaro com mais facilidade ou isso depende também da alimentação que esse animal come? Porque a gente vê que muitos cachorros pequenininhos, né, raças menores, juntam o tártaro com mais facilidade, né? Na verdade, o York tem isso sim, de ter um pouquinho mais acúmulo de tártaro, tá? Mas assim, hoje em dia existem vários produtos, né, e alimentação, que isso tudo tem que ser realmente controlado pelo tutor, né? De dar uma boa alimentação e usar produtos, fazer escovações, né? Eu indico realmente escovações diárias e desde filhote. Mesmo quando eles ainda têm a dentição de leite, é indicado, porque assim eles já vão tendo essa rotina, esse costume de fazer a escovação, né? Outra coisa que acontece também no York é a dentição dupla. O que acontece? Às vezes os dentes de leite, os caninos, né, normalmente, os definitivos nascem e os de leite não caem. Então, o que acontece? A indicação realmente é levar ao veterinário para fazer a extração.
porque com isso acumula um pouquinho mais de tártaro, né? Então, realmente tem que fazer essas limpezas periódicas, levar ao veterinário. E, assim, o uso de bons produtos e de uma boa ração, né? Exatamente. Assim, a boa ração é que precisa realmente para tudo, né? Não só para os dentes, mas para o modo geral, é realmente uma boa alimentação. Isso que você falou é muito importante, até porque as pessoas, quando o cachorrinho está em casa, não acostumam ele desde filhote mexer na boquinha dele, nas Isso, patinhas, né? exatamente. E aí, quando chega lá, ele é adulto, que precisa de fato Não, mexer, eles ficam, caramba, o que está exatamente. acontecendo, A mesma né? coisa da coleira. Às vezes, né, quando tem aquela fase ainda das vacinas, né, que não podem sair na rua, Sim. eu falo, coloquem coleira dentro de casa, andem com o cachorrinho dentro de casa, porque eles têm que ter esse costume, assim, tudo é uma questão de rotina, né? É um filhotinho que não sabe de nada e que você tem que realmente educar, ensinar. Então, isso tudo tem que começar realmente de bebezinho. Exatamente. Então, se você tem um cachorrinho filhote em casa, é bom você sempre mexer, escovar os dentinhos, mesmo que ainda não Sim. precise muito, já começa ali a acostumar A ele. escovação dos pelos Exato, também dos é muito pelos. importante. E falando dos pelos, eu queria saber o trabalho que dá, né, para cuidar de um pelo assim, né, para deixar ele tão bonito, porque muitas vezes, se você for deixando ele crescer e não cuidar da maneira correta, pode criar alguns nós aí, né? Isso, exatamente. Então, assim, na verdade, é o que eu falei, as pessoas, para pet, dentro de casa, costumam usar aquele pelinho mais curtinho, né? Porque é uma coisa mais prática mesmo, porque realmente um pelo longo, ele precisa realmente de muito mais cuidado, escovações diárias, né? Bons produtos. Então, assim, tendo um pelinho mais curto, realmente, essa questão dos nozinhos, se tiver a escovação diária, isso não acontece. E os banhos, né? Os banhos uma vez por semana é indicado também, né? E que realmente isso aí precisa, pelo menos uma vez na semana, os banhos. Legal. E o banho precisa ser tomado num lugar específico, que tenham, né, profissionais que já estão acostumados a mexer com esse tipo de pelagem, né? Então é um banho que ou você pode chegar e se aprender algumas técnicas, fazer em casa também isso. Na verdade, assim, a indicação é sempre lesar num pet e principalmente especializado, né? Porque às vezes eu vejo até tutores, clientes meus, olha, eu lesei num pet, fez um corte que eu não gostei, porque às vezes não existem profissionais que entendem do determinada raça. Então, eu acho que tem que levar realmente num lugar que entenda do corte da raça, do York, tudo certinho. Mas também tem aqueles que gostam de fazer isso em casa. Mas para isso também, tem que realmente se especializar, né? Saber algumas informações, né? Eu acho que assim, pro banho é uma coisa mais simples. O que fica um pouco mais complicado para fazer em casa realmente são as tosas higiênicas e a tosa da raça, Sim. né? Então, assim, às vezes quando quer cortar um pelo um pouquinho mais curtinho, então realmente tem que levar num lugar especializado. Legal. E a gente sempre fala, né, o que a gente sempre escuta por aí, que os cães menores vivem mais do que os maiores, né? Qual é a expectativa de vida média aí de um Os Yorkshire? Yorks são entre 13 a 15 anos. 13 a 15 anos. Isso mesmo. E tem alguns que podem até exceder, né, esse limite. Eu tenho uma lá em casa que está com 16 anos. Olha só, que tá legal. bem velhinha, mas assim, tá super ativa. Super bem. Né? Anda, brinca, come, tá super bem. E ela tá com 16 anos. Olha que legal. E existe alguma doença frequente, né, que pode dar na raça Yorkshire, que é uma doença que na maioria das vezes dá em alguma época da vida nessa raça, não? Na verdade, não. De um modo geral, né, assim, tem as doenças que tem, por exemplo, a luxação de patela, que é uma doença que dá, assim, para todos os cães de porte pequeno, né? E também, às vezes, no manejo, de ficar subindo e descendo do sofá. Então, isso pode acontecer, né? Mas, fora isso, não tem realmente. E eu acho também, né? Eu acho não. O papel do criador é justamente eliminar certas doenças que sejam mais frequentes na sua criação, né? Então, acho que é um papel muito importante, inclusive, né? De eliminar todas as possíveis doenças que possam ter na raça. Agora, a gente ouve, né, que cada raça foi desenvolvida para uma função específica. Isso. Qual foi a função específica do Yorkshire? Eu ouvi falar que eles foram caçadores, é verdade? Isso, caçadores de ratos, Olha né? só. Nas minas de carvão. Então, assim, e aí até todo mundo fala, hoje ele caçaria um rato? Sim, ele caçaria um rato. Ele virou depois um cão de companhia, né? Mas ele foi realmente destinado a isso na época. Mas hoje, se aparecer
aparecer um ratinho, com certeza ele vai pegar. O instinto fala mais alto, né? Eles têm o Eles instinto, né? Exatamente. Apesar de ser hoje de companhia, mas eles têm continua aquele instinto mesmo. Que legal. Né? E hoje, além dessa princesa que está aqui super confortável, a gente tem a presença ilustre aqui de um outro convidado. Cadê? Já tá por aqui. Eu vou pedir para trazerem para mim uma outra convidada, a Stephanie, que é uma outra fêmea, filhotinha maravilhosa, que vocês vão ficar apaixonados aqui, ó. E a gente vai falar um pouquinho dela. Tudo bem? Tudo bom? Ô, vem cá, linda. Olha que bonitinha, gente. Tem 5 meses essa aqui? 5 meses. Tem, 5 meses. meses. Olha aqui, gente. 5 meses de idade, essa pequenininha aqui. E, gente, pra falar pra vocês, ela não é um Yorkshire. Ela parece um pouquinho aqui. Muita gente acha que até confunde, né, menina? Olha aqui, essa daqui é a Stephanie e ela é da raça Brewer Terrier, é isso? Isso mesmo. Eu queria conhecer mais sobre essa raça aqui e falar pro pessoal. Como que é essa raça? Deixa ela aqui em cima brincando um pouquinho. Então, o Brewer, na verdade, é uma raça relativamente nova, né? E é justamente o que as pessoas confundem muito. A história do Brewer é que existia um casal de criadores de York, né? Que o sobrenome é Brewer, né? E que aí o que acontece? Em uma ninhada nascia um York com um pouco mais de branco, né? Porque os Yorks nascem com um peitinho branco, tá? E aí o que eles fizeram? Eles foram selecionando, né, e acasalando esses mais claros, com a textura branca, entre eles. E aí surgiu a raça, e tanto é que é o sobrenome da família, né, que é Brewer, tá? Então, assim, aquela coisa que as pessoas falam, Yorkshire Brewer, Brewer Yorkshire, não existe. York é York e hoje o Brewer é uma raça distinta. Tá? Então, assim, outra coisa, não podem acontecer acasalamentos entre as raças. Cada um, o Brewer acasala com Brewer e o York acasala com York. Entendi. Tá? Então, hoje eu tenho as duas, né? A criação dos dois, né? Mas cada um é uma raça distinta. Legal. E quais são as principais diferenças entre o Brewer e o Yorkshire? Coloração, pelo, Isso. Tamanho parece o quase tamanho, o mesmo. na verdade, um pouquinho... o York 3.200 e o Brewer 3.600, mais ou menos, tá? E é a coloração dos pelos, né? Na verdade, em termos de estrutura e focinho e orelhinhas, é a mesma coisa. A única coisa, realmente, é a coloração do pelo, que é o branco, preto e dourado. Olha. Normalmente, assim, existe a variação, né, da marcação do preto e do branco, alguns com um pouco mais de branco, outros um pouco menos. E, normalmente, a parte do dourado é sempre na cabeça, assim como o York. Que legal. E eles são super tranquilos, né? São cães brincalhões. E de temperamento são parecidos? Sim, são bem parecidos. O Brewer e o York são bem parecidos. Eu acho ainda, assim, na minha experiência, que o Brewer é um pouquinho mais ativo. Tá. Né? Ele é um pouquinho mais ativo, mais brincalhão, mas é mais ou menos a mesma coisa mesmo. Pô, sim, tô apaixonado pelas duas, né? E essa filhotinha aqui de 5 meses, essa aqui vai ficar com vocês. Sim, essa vai ficar que com a gente, quase roubando que a aqui. gente tá indo para levar também para exposição, né? Essa também vai para exposição. Sim, essa é filha do meu cão mundial, que ganhou o mundial ano passado, o Império, né? E ela é filha dele, então a gente vai dar seguimento aí na família dos ganhadores. Tem uma né? linha de sangue importante aqui. Exatamente. Né, menina? Vai ser uma futura campeã, as duas, né? Sim, as duas. Exatamente. André, queria te agradecer por ter vindo aqui, falado pra gente dessa raça incrível que é o Yorkshire, e explicado também dessa outra raça aqui que é uma novidade, muita gente até não conhece, né? Que é relativamente nova, né? É relativamente nova, né? Ela surgiu em 1984. Olha só. Foi a partir daí que surgiu a raça, então realmente nem todo mundo conhece. Que legal. Obrigado, André, por ter vindo, explicado tão bem aí, tirado a nossa curiosidade, tantas dúvidas sobre a raça. E essa raça é fantástica. Eu já tive, então eu posso falar que é uma raça muito bacana e muitos brasileiros comprovam isso, né? Sim, exatamente. É isso aí. Então, muito obrigada pela oportunidade, né, de falar das raças, né? Porque eu acho que é muito importante passar essas informações para as pessoas. Com certeza, é isso aí, gente. Então, se você gostou do episódio de hoje, você tem um Yorkshire em casa, você tem um Brewer em casa, ou você conhece alguém que tenha, manda esse episódio para as pessoas, compartilha com a família também, e ela vai estar disponível aqui no R7, Play Plus e outras plataformas digitais, tá bom? Semana que vem tem mais episódio e mais temas para vocês. Valeu e até lá!